Olá, nós vamos corrigir mais uma atividade, mais um exercício. O exercício que ficou na aula anterior foi: em 9 elevado a 2 igual a 81, responda. Vamos analisar aqui esse 9 elevado a 2 igual a 81. Nós vimos na aula anterior que eu tenho 5 elevado a 3 igual a 125. 5 é a base. A base é o número que se multiplica, é o fator que se multiplica. 3 é o expoente, ele está aqui elevado, ele é o expoente, indica quantas vezes a base se multiplica. Ou seja, se eu tenho 5 elevado a 3, é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, porque ele está dizendo que o fator 5, ele se multiplica 3 vezes. Então, 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5, 125. Então, eu tenho aqui o resultado dessa potência, que é chamado potência. Então, eu tenho base, expoente e potência. Aqui eu tenho 9 elevado a 2 igual a 81. Então, eu tenho 9, então ele vai ser a base. Base é o número que se multiplica, é o fator que se repete. 2 é o expoente, a quantidade de vezes que o 9 vai se repetir. Então, 9 elevado a 2 é a mesma coisa que 9 vezes 9. Ok? 9 vezes 9 é 81. Então, 81 é a potência, que é o resultado da multiplicação de 9 vezes 9, que é 9 elevado a 2. Então, quando ele pergunta qual é a base, então nós temos a base aqui, é 9. Ok? Qual é o expoente? O expoente é 2. Qual é a potência? A potência é 81, que é o resultado dessa multiplicação, é o resultado dessa potência, também chamada muitas vezes de potência. Ok? Então, você vai colocar C para a questão que você acertou. Se você errou, você corrige, mas não coloca C por enquanto. Por quê, professora? Porque você precisa saber qual o número que a questão que você errou, que é a questão que você tem que estudar mais. Tem que estudar todas, mas tem que estudar principalmente a que errou, para poder acertar. Então, lembre como é que faz a questão. Questão 2. Qual o resultado dessas potências, respectivamente? Então, eu vou ter potências e ele quer que o resultado seja colocado respectivamente. Quando ele fala respectivamente, quer dizer na ordem que foi colocado. Na primeira letra A, o resultado da letra B, o resultado da letra C, o resultado da letra D. Então, respectivamente quer dizer nessa ordem. Que ordem? A ordem que apresentou, que foi apresentado. Então, você tem que colocar nessa ordem. Se inverter a ordem, não está colocado correto, porque quer dizer que a primeira resposta que você colocar é da letra A, a segunda resposta da letra B, a terceira resposta da letra C e a quarta resposta da letra D. Então, nessa ordem. Então, eu tenho 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 tem um 3, que é a base, uma base positiva, e o 4, que é o expoente. Então, 3 elevado a 4 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Então, eu multiplico 3 vezes 3, dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Então, o resultado de 3 elevado a 4 é 81. Base, expoente, potência. Multiplicação de fatores iguais. Então, 81. Lembra aí. Menos 6 elevado a 2. Eu tenho uma base negativa, o expoente par. Então, eu vou ter um resultado positivo. Só por aqui você já verifica que ele é positivo. Se aqui for negativo e aqui positivo, resultado vai ser, par, o resultado vai ser positivo. Então, aqui eu tenho que repetir o menos 6 duas vezes. Então, menos 6 vezes menos 6. Então, veja, 6 vezes 6 dá 36, menos por menos dá mais. Veja que dá positivo aqui o resultado. Então, eu vou ter mais 36, que pode ser colocado somente 36. Quem colocou sem o sinal também está certo, pois o número positivo ele pode ter o sinal de mais ou não ter o sinal.
Menos 4 elevado a 3. Eu tenho uma base negativa, o expoente ímpar. O resultado vai ser negativo. Base negativa, expoente ímpar. Resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar. Resultado negativo. Então, a base é menos 4 e eu tenho que repeti-la 3 vezes. Então, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Não pode ficar dois sinais juntos, por isso que a gente coloca aqui entre parênteses. Então, a gente repete aqui entre parênteses, até porque a base é negativa. É obrigatório colocar o sinal de menos. Então, aqui eu tenho 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 4, que dá 64. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Então, aqui dá menos 64. E quando tem menos, é obrigatório colocá-lo. Não é igual ao outro que a gente colocou positivo e pode ficar sem sinal. O negativo é obrigatório colocar o sinal de menos. Letra D. 1/2 elevado a 2. Esse 1/2 a gente viu no lembrete que pode ser colocado assim. 1/2. Certo? Quer dizer que foi dividido em 2 e eu peguei uma parte. Então, 1/2 elevado a 2. 1/2 elevado a 2 é 1/2 vezes 1/2. Ok? 1/2 vezes 1/2. Então, aqui eu multiplico, repito 2 vezes porque o expoente é 2. A base aqui é 1/2, ou 1/2. É chamado de meio porque toda vez que você divide por 2, você divide na metade, né? Meio. Ou metade, aqui é metade. Então, eu tenho aqui, multiplico os numeradores. 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes 2, que é 4. Então, 1/2 elevado a 2 é igual a 1/4. Deixa eu lembrar da ordem, então ele pediu para colocar na ordem, ele pediu para colocar respectivamente. Vamos voltar lá. Então, o primeiro resultado foi 81, o segundo foi 36. Então, a gente tem aqui 81, que é a resposta da letra A, 36, que é a resposta da letra B, menos 64, que é a resposta da letra C, e 1/4, que é a resposta da letra D. Então, respectivamente, está colocada aqui na ordem que foi dada. Esse novo aqui não tem, ok? Vamos lá. Escreva esse número em notação científica. Professor, eu nem sei dizer esse número qual é. Então, o número você separa aqui assim, ó, de 3 em 3. Então, aqui eu tenho unidade, mais 3, 1000, mais 3, milhão, mais 3, bilhão. Então, unidade, 1000, milhão, bilhão. Então, eu leio o contrário, 25 bilhões, 600 milhões. Ele precisa ser colocado em notação científica. A notação científica vem facilitar, porque eu tenho um número com muitos zeros, um número muito grande, ou números muito pequenos, e eu posso colocar em notação científica. E facilitar a minha vida, porque imagine se tivesse 17 zeros. Muito mais fácil você colocar elevado a 10, ou vezes 10 elevado a 17, do que colocar 17 zeros. Só bem facilitar. A notação científica ele tem que ser colocado aqui assim. Um número, que é em caso diferente de zero, que ele vai estar entre 1 e 10, vezes 10 elevado a outro número. Então, vai ser obrigatório colocar número vezes 10 elevado a outro. Ou então, eu posso colocar só 10 elevado a algum número, certo? Então, ele vai ter que estar entre 1 e 10. E B é o expoente de 10. Como é que eu vou colocar? Ele deu aqui uma opção. Deu aqui várias opções. Esse deu aqui 25,6. Então, a gente já sabe que esse aqui não é a resposta. Por quê? Porque aqui eu tenho 25 e 25 não está entre 1 e 10. É maior do que 10. Então, a letra A, eu já de cara já sei que não é a resposta. Então, tem a letra B, 2,56 vezes 10 elevado a 8,
2,56 vezes 10 elevado a 10, 2,56 vezes 10 elevado a 11. Às vezes, está aqui colocado, vocês copiaram no caderno, está aqui no computador, está no livro, no apostila e tudo, mas às vezes, na hora que coloca na internet, esse 10 elevado a 11, ele fica assim, 10 elevado a 11. E até mesmo você pode colocar dessa forma, porque muitas vezes a gente não consegue colocar na internet dessa forma. Então, você vai colocar assim, 10 elevado a 11. Mesma coisa, 10 elevado a 8, 2,56 vezes 10, fecha aqui, 10 elevado a 8. Então, é uma forma de representar a potência, 10 elevado a 8, ok? Às vezes ele vem até com parênteses e colchete, então, ele vem com um símbolozinho assim. Eita, deixa eu colocar aqui. Bagunçou agora. Assim, viu? Colchete, parênteses, tudo junto. Eita, ficou muito junto. Elevado a 11. Então, ele pode aparecer dessa forma. Por exemplo, aqui assim, ó. Colchete, parênteses, junto, 10 elevado a 9. Então, muitas vezes vem dessa forma. Então, se vir dessa forma, você sabe que é 10 elevado a 9. E você também pode colocar assim, dessa forma, para registrar toda vez que for uma potência, certo? Não precisa ser o 10. Qualquer número, você coloca o número circunflexo elevado a outro número. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Eu tenho 25 bilhões e 600 milhões. Eu preciso colocar em notação científica. Então, o número não nulo. Então, eu vou procurar o número não nulo. Então, no número não nulo, 256. Porque nulo é zero. Então, não nulo é outro número que seja diferente de zero. Então, o número vai estar entre 1 e 10. Então, eu tenho 256. 256 é maior do que 10. Não pode. Se eu colocar a vírgula aqui, ele vai ficar 25,6. E 25 é maior do que 10. Então, eu vou colocar a vírgula aqui. Então, vai ficar 2,56. E 2 está entre 1 e 10. Então, aqui é permitido, em notação científica. Claro que eu posso colocar em forma de potência e colocar a vírgula em outros lugares, mas em notação científica é dessa forma. E agora eu conto quantos números ficaram até ser colocada essa vírgula. Então, porque esse número é como se a vírgula fosse aqui. E ele foi colocado aqui. Então, quantos números eu conto até lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 números após a vírgula. Então, eu vou ter aqui 2,56 vezes 10 elevado a 10. Então, a resposta aqui é a letra C, vezes 10 elevado a 10. Então, está sendo colocado em notação científica. Então, coloque a vírgula, coloque o C se acertou. Pode colocar aqui na resposta do caderno, direitinho, até para facilitar a sua contagem e seu estudo. A distância do Sol e da Terra é de 149.600.000 quilômetros. Muito distante, né? Quanto é esse número em notação científica? Lembrando, a notação científica eu coloco um número diferente de zero, só que eles têm que estar entre 1 e 10, entre 1 e 10, certo? E vezes 10 elevado a algum outro número. E esse B aqui é o expoente do número. Ele deu algumas opções. Vamos ver as opções. De cara, a gente já vê que esse aqui não é certo. Por que não é certo, professora? Porque ele tem 14,96. 14 é maior do que 10. Então, esse aqui de cara você já descarta. Então, você vai ficar entre a letra A, B e C. Vamos analisar o número. Eu tenho 149.600.000.
Eu sei que o número não nulo que eu tenho é 1496, ó. Porque aqui 0 é nulo, esse aqui não é nulo. Então, 1496 é maior do que 10, e o número tem que estar entre 1 e 10. Se eu colocar a vírgula aqui, fica 149,6. 149 é maior do que 10. Colocando a vírgula aqui, vai ficar 14,96. Então, ele vai ficar também maior do que 10, porque 14 é maior do que 10. Colocando a vírgula aqui, ele vai ficar entre 1 e 10, que é 1,496. Ok? Então, ele vai ficar entre 1 e 10, porque 1,496, 496 é porque foi dividido em 1000 partes e eu peguei 496. Aqui é 496 milésimos, é menor do que o inteiro, é um pedaço bem miudinho, certo? Aí, o que é que acontece? Eu preciso colocar agora a potência. Então, vezes 10 elevado a quanto? A quanto eu vou levar? Então, elevar. Então, eu preciso saber quantos números ficaram após a vírgula. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou ter 1,496. Eita, errou a digitação, que faltou 6. Vezes 10 elevado a 8. Então, a resposta aqui vai ser a letra A. Certo? Ok. Não basta contar os zeros. Quem contasse só os zeros, ia marcar essa, estaria errado, né? Tem que lembrar que você tem que contar do número de onde ficou a vírgula, a partir da vírgula, ok? Da vírgula para a direita, no caso. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. Em cada galho tem 12 laranjas. Quantas laranjas existem no sítio? Ora, ele deu aqui algumas opções. Se você observar, ó, 12, 12, 12, certo? Então, eu vou ter uma potência aqui. Eu vou ter 12 elevado a 3, que vai ser igual a 12 vezes 12 vezes 12. Mas eu não entendi ainda, professora. Vamos lá. Eu tenho 12 árvores, né? Cada árvore tem 12 galhos, né? Então, eu vou ter 12 vezes 12, que é 144 galhos no total. Ou então, eu posso olhar aqui. Eu tenho 12, cada uma árvore tem 12 galhos, cada galho tem 12 laranjas. Eu vou ter 144 laranjas em cada árvore, não é isso? E eu tenho 12 árvores, então são 144 laranjas em cada árvore, mas eu tenho 12 árvores, então 144 vezes 12, que dá 1.728 laranjas. Professora, ainda não entendi. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma árvore. A árvore tem 12 galhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 12 galhos, certo? Cada galho tem 12 laranjas. Então, eu vou ter aqui 12 galhos vezes 12 laranjas, certo? Então, numa árvore vão dar 144 laranjas em uma árvore só. Eu tenho, porque são 12 galhos e cada galho tem 12 laranjas. Então, está 144 laranjas em cada árvore, ok? Só que eu tenho 12 árvores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 árvores. Então, eu tenho 144 laranjas 12 vezes. Então, vai ser 144 vezes 12. Não é isso? Então, aqui agora é só somar esses resultados. Então, aqui 8. Aí, 8 mais 4 dá 12. Aí, eu boto sempre a unidade. 2. Vai a 1.
1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. E aqui repete 1. Então, fica 1728. Ok? Vamos lá. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias, somente em seu trato digestivo. Veja ciências, aqui no aparelho no trato digestivo, né, no estômago, por aí. Esse número de bactérias pode ser escrito como? Vamos lá. Ele escreve 100 bilhões. Lembra como que a gente marca de 3 em 3? Unidade, mil, milhão, bilhão. Então, 100 bilhões. Então, ele pede para ser colocado como notação científica. Olha aqui, ó. Notação científica. Professora, mas como é que faz isso aqui? A gente sabe que eu tenho aqui 100 bilhões, né? Eu preciso colocar notação científica. Observe que eu tenho, se eu tenho 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Não é isso? 10 vezes 10. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 duas vezes. Ó, 10 duas vezes. Então, aqui eu tenho 100, eu tenho 2 zeros. Então, eu conto 10 elevado a 2. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 10.000, eu posso colocar como 10 elevado a 4. É só contar aqui os zeros. Por quê? Porque eu já sei que vai dar o mesmo resultado. Olha aqui o exemplo 10 100, que é 10 elevado a 2, que é 10 duas vezes. Então, basta contar aqui os zeros. 10 é a mesma coisa que 1 vezes 10, certo? Só que como 1 vezes 10 é 10, então eu posso colocar a notação científica aqui assim, dessa forma também, certo? Por quê? Porque aqui esse fator aqui é 1. Então, eu posso colocar dessa forma. Então, essa aqui ele vai ser colocado dessa forma, 10 elevado a algum número, ok? É como se fosse aqui 1 vezes 10. No caso da potência de 10, basta contar aqui os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 1 vezes 10 elevado a 11. Como a gente sabe que 1 vezes 10 é 10, então aqui eu posso colocar simplesmente 10 elevado a 11. Então, aqui eu vou marcar aqui 10 elevado a 11. Professora, eu posso colocar um número, por exemplo, 6? Eu posso colocar em notação científica? Pode. Então, eu vou ter, a gente sabe que o número é colocado vezes 10, não é isso? Aí eu sei o seguinte, eita, que é 10. 6 vezes 10, porque a notação científica se apresenta dessa forma, né? Um número entre 1 e 10, então 6 está entre 1 e 10, vezes 10 elevado a alguma coisa. Se eu colocar 6 vezes 10 dá 60, só que eu tenho 6. E a gente sabe que todo número elevado a zero é 1. Então, vai ser 6 vezes 10 elevado a zero, que é 6 vezes 10 elevado a zero é 1. Não é isso? Então, fica 6 vezes 1 dá 6. Então, a forma, a notação científica é dessa forma. Por exemplo, se eu tenho 8, eu vou colocar em notação científica, eu vou colocar 8 vezes 10 elevado a zero. Porque todo número elevado a zero é 1. Então, aqui, 10 elevado a zero é a mesma coisa que 1. E 8 vezes 1 é 8. Então, vai ser 10 elevado a zero. 8 vezes 10 elevado a zero. Ok? Vamos lá. Escreva as notações científicas desenvolvendo-as como no exemplo. Então, aqui eu tenho a notação científica e aqui eu tenho o número desenvolvido, ok? Desenvolva as notações científicas, é a mesma coisa. Eu tenho 3 vezes 10 elevado a 2. A gente já viu que 10 elevado a 2 é 10 duas vezes, então 10 vezes 10. 10 vezes 10, né, aqui é
3 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 é a mesma coisa que 100. Então, eu vou ter 3 vezes 100. E 3 vezes 100 vai dar o quê? 300. Mas a gente já viu na potência de 10 que é só contar aqui a quantidade de zeros. 10 elevado a 2 é 2 zeros. Então, 3 vezes 100. Então, 3 vezes 100 dá 300. Então, aqui, ó, os 2 zeros que a gente conta. Né? 3 vezes 10 elevado a 2. Então, repete o 3 e conta aqui 2 zeros e coloca. Certo? 2 vezes 10 elevado a 5. Repete o 2 e coloca 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a forma mais fácil de fazer. Porque 10 elevado a 5 é igual a 100 mil. 2 de 100 mil dá 200 mil. Aqui, ó. Entendeu? Para facilitar a conta, para ser mais rápido, você conta aqui 5 números após o número. Professor, e se ela tiver vírgula? Se ele tiver vírgula já é um pouquinho diferente, mas eu vou contar. Aí 1,7 vezes 10 elevado a 4, eu vou colocar em notação científica, então a vírgula sai. Então, se aqui eu tenho 1,7, vou colocar o 17, certo? E eu tenho que contar 4 números. Só que como ele tem vírgula, eu conto 4 números após a vírgula. Então, a vírgula estava aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou contar 4 números após a vírgula. 1, 2, 3, 4. 4 números após a vírgula. Então, vai ficar 17 mil. Lembrando que se ele tem vírgula, você conta da vírgula para direita. Vai deslocando a vírgula para a direita. E coloca zero depois que acabar o número não nulo. Então, no caso, depois do 7, eu conto mais 3, porque eu tenho 4 valores. E aqui o 7 já é um valor. Então, eu conto mais 3, então dá 4. 5 vezes 10 elevado a 8, eu repito 5, que é o valor não nulo, e repito 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vai dar unidade, mil, milhão. É 500 milhões, ok? 6,2 vezes 10 elevado a 7. Então, lembrando, ó, o número tem vírgula, eu vou tirar da notação científica, desenvolvê-lo. Então, eu vou colocar o número sem a vírgula, então vai ficar 62. E eu vou contar 7 números. Eu não vou colocar 7 zeros. Eu vou contar 7 números após a vírgula, porque o número tem vírgula. Então, o 2 já é um número. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Que vai dar unidade, mil, milhão. 62 milhões, ok? Então, aqui, quando tiver vírgula, você conta da vírgula em diante e repete o número sem a vírgula. Isso quando você está desenvolvendo a notação científica. Porque quando você faz o contrário, você coloca a vírgula aqui e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes 10 elevado a 7. Então, na hora de desenvolver, você conta 7 números após a vírgula, ok? E tira a vírgula ao desenvolver, ok? Até a próxima.